Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, está começando mais um programa Paz e Bem. Foi até complicado chegar hoje aqui porque está tendo ali na prefeitura, aqui próximo ao nosso estúdio, um panelaço. A população está lá reivindicando mais fiscalização do dinheiro que o poder público está investindo aí na cidade, cobrando também da Câmara de Vereadores. Muita gente lá com narizinho de palhaço, a confusão arrumada lá. Mas nós chegamos aqui para fazer o nosso programa. Então, o programa de hoje é um programa especial. Vamos conversar hoje e conhecer um pouco mais sobre a vida do Padre Alain, que vai estar presente aqui no nosso programa. Está começando agora o programa Paz e Bem. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. O Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 48, nos diz o seguinte: Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar injustiça, para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Dá a quem te pede e não te desvies daquele que te pedir emprestado. Tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis filhos de Deus, Pai do céu, pois Ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje a palavra de Deus nos convida a refletir de uma forma muito simples sobre esse texto, né? Foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. A regra entre os povos antigos, a lei máxima era a vingança. Se alguém te ferir, você tem o direito de feri-lo da mesma maneira. E a vingança toma forma na Escritura a tal ponto que ela se transforma numa lei que rege o comportamento dos povos. A partir da experiência dos babilônios e do poder que eles tinham sobre os outros povos, começou-se a vivenciar essa grande experiência da vingança. A ponto mesmo de na Bíblia ser narrado, se Caim for vingado 7 vezes, Lameque será 70 vezes 7. Ou seja, a multiplicação do mal começa a acontecer. Se para cada um dessa tribo que é ferido ou morto, eu mato 10 da outra. Era um direito, a partir do poder que aquela tribo tinha. E Jesus vai retomar esta palavra, que era uma palavra de ordem, era uma lei exercida no meio do povo, para dizer a cada um de nós, Nós, muitas vezes, trazemos no nosso coração esse mesmo desejo, o desejo da vingança. Quando temos notícia de alguém que matou, que feriu, de alguém que fez algo que move o nosso coração a uma forma de pensar, diríamos assim, contra a injustiça, somos abrasados contra a injustiça,
nós temos o mesmo desejo, né? E quantas vezes as pessoas perguntam, por que não a pena de morte para essa ou aquela pessoa? E Jesus vai nos lembrar, para que serve a vingança, senão para multiplicar a vingança? Todas as vezes que nós agimos dessa maneira, nós estamos fugindo do plano de Deus. E Jesus vai nos dizer, tendes ouvido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Parece para nós um tanto quanto estranho poder ter esse espírito pacificador, esse espírito de paz, esse espírito de mansidão, que embora recebendo a ofensa, não se reaja, não se multiplique a ofensa e nem tampouco a vingança. O Senhor quer transformar os seus seguidores, os seus fiéis, em homens que conquistam o mundo pela paz, pela harmonia, pela mansidão, e não guerreiros que venham blandir espadas uns contra os outros. Por isso Ele quer dar aos seus seguidores um coração pacífico, um coração manso. Se alguém te citar injustiça para tirar a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 100 passos, anda 1000 com ele. Esse espírito de generosidade, não de vingança. E nós, como somos tocados por isso, né? Quando alguém nos fere, quando alguém nos empurra, quando alguém nos pisa o calo, como nós costumamos dizer, como isso incomoda a nossa vida, né? E geralmente nós vivemos profundamente incomodados, porque estamos lidando com pessoas que estão nos tocando, nos ferindo, falando a nosso respeito. Assim vivem aqueles que pertencem ao mundo, mas os que pertencem ao Senhor precisam aprender a agir de uma maneira nova. Por isso, amar os inimigos, amar aqueles que nos fazem o mal. Como é difícil, né? Porque os nossos sentimentos foram feridos. A minha razão pode até dizer, tá bom, eu perdoo. A minha razão pode dizer, tá bem, eu não quero mal mais a essa pessoa. Mas quando a vejo, quando ouço falar dela, quando passa por mim, os meus sentimentos são tomados novamente por aquela mesma reação que tive, por aquela mesma dor que tive no momento em que fui ofendido. Por isso o Senhor nos dá essa chance de entender que não importa o que os meus sentimentos digam, importa é a decisão que eu tomei de amar e de perdoar. E isso eu posso fazer. Sentir, nem sempre eu posso não sentir, mas querer, eu posso querer sempre. Eu posso não querer o mal ao outro, eu posso não querer vingar-me do outro, eu posso não querer odiar o outro. E esse é o caminho pelo qual nós devemos transitar e seguir. Por isso, nosso Mestre Senhor, mesmo do alto da cruz, nos lembra essa verdade. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Deste modo, nos diz a palavra, sereis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Deus dá o seu sol para os bons e para os maus, a sua chuva para os bons e para os maus, a sua terra, os seus dons, os seus bens, Ele reparte com todos igualmente. Igualmente. Assim também devemos ser nós, fazer o bem sem olhar a quem, como diz o ditado popular, e que é evangélico, né? Essa é a dimensão evangélica. O bem está ao nosso alcance fazer, e nós não precisamos olhar a quem estamos fazendo. Nós somos semeadores de um novo tempo, semeadores de uma nova sociedade, semeadores de uma nova realidade, semeadores do reino de Deus, daqueles que vieram semear a presença de Deus nos corações, daqueles que vieram semear o amor entre os homens. Por isso não devemos nos deixar abater pelas circunstâncias que nos ferem, mas devemos agir mesmo diante das circunstâncias que nos ferem, agir com amor, agir com sobriedade, agir levando a presença de Deus. Mesmo que tenha sido dito aos antigos, né? Você só vai saudar a quem te saudar, você só vai te convidar a quem te convidar, você só vai ser amigo daqueles que lhe interessam. O amor de Jesus nos leva a ir ao encontro daqueles que estão afastados, que são oprimidos, que são tantas vezes marginalizados por tantas circunstâncias, porque para nós o único caminho que interessa é amar como Jesus amou. E se nós estivermos nessa direção, estaremos no caminho certo. Mesmo que seja amando os inimigos,
mesmo que seja chorando pelas mágoas que nos causam. Nós não podemos perder nunca a direção. O nosso caminho é amar sempre. ABIN Administradora. Há 30 anos no mercado de administração de condomínios, a ABIN Administradora oferece ao seu condomínio uma administração transparente e segura, com profissionais capacitados para assessorar o síndico no seu dia a dia. Deixe que os problemas do seu condomínio sejam resolvidos pela ABIN Administradora. Administração de condomínios, locações, venda de imóveis. Avenida Feliciano Sodré, 1178, na Várzea. Telefone 2741-4050. ABIN, garantia de bons negócios. São José Ortopédicos, a única empresa da região realmente capacitada para a produção de próteses e aparelhos ortopédicos sob medida. Próteses para pernas, braços e próteses mamárias externas, palmilhas, calçados e meias especiais. E aproveite essa super promoção: cadeira de rodas motorizada com financiamento direto de fábrica em até 36 vezes. Tudo isso você só encontra na São José Ortopédicos, Teresópolis, Friburgo e Petrópolis.